Salve, salve meus amigos, saudações cruzmaltinas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e você está conectado aqui no nosso canal. É sempre um prazer enorme, né? Um ótimo dia para todos vocês. É sábado, né? Bom fim de semana. Vou falar de algumas coisas importantes. Vamos falar bastante sobre o mercado da bola. Vamos abordar o assunto envolvendo diretor de futebol. Tem um novo nome muito próximo de acertar com o Vasco da Gama, que é ali o Mário Branco, né? A gente vai falar desse diretor de futebol, ele que é português. Vamos falar também sobre a Vasco SAF, a situação envolvendo a venda dos ativos da 777, né, do portfólio mundo afora. A gente vai abordar esse assunto, o possível amistoso que o Vasco pode fazer nos próximos dias, entre outras situações. Então acompanhe o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final. Meus amigos, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não me fiz presente nessa sexta-feira ontem, né? No Madruga Vasco de todas as manhãs aqui. Eu peço mil desculpas para vocês mesmo, mas eu, por motivos pessoais, eu não consegui gravar, fazer aquele conteúdo. Fiquei chateado, essa semana a gente derrapou 2 vezes aí. Quem me acompanha, a gente já tem quase 2 anos e meio de canal. Quem me acompanha sabe que é todo dia ali, né? Pô, se o ano tem 365 dias, que no meu canal é vídeo 360 dias, vamos botar aí. É uma vez ou outra pra gente falhar. E só nessa semana a gente falhou 2 vezes aí, não colocando o vídeo. Uma no domingo, que não tinha jogo do Vasco, não tinha notícia, era meu aniversário, domingo passado. E outra agora nessa sexta-feira por outras razões pessoais. Eu peço perdão para vocês, tá bom, galera? Dito isso, vamos embora, aperte seu cinto de segurança, vem comigo que está começando mais uma edição de Madruga Vasco aqui no nosso canal. Bom dia, bom dia, bom dia para você, para mamãe, para vovó e para titia. Pro visitante, pro de agora, pro de ontem e também pros crias. Meus amigos, brincadeiras à parte, bom final de semana para todos vocês, para todos nós. Que Deus nos abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Você que vai trabalhar, você que vai passear, você que está chegando em casa nessas primeiras horas de sábado ou já nessa manhã de sábado. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assiste aqui na plataforma, no nosso canal oficial aqui no YouTube, para você que nos dá audiência todos os dias, escutando o nosso conteúdo ou assistindo nosso programa audiovisual aqui no canal Vascaíno desde sempre, está começando nesse sabadão aí, primeira semana de junho, né? Muita coisa acontecendo. Nesse sabadão a gente vai abordar muita coisa importante. Eu vou trazer 2 notícias que eram de quinta para sexta-feira. E eu vou atualizar muita coisa que surgiu na noite dessa sexta-feira, conhecida como ontem também, agora há pouco. Estou gravando para vocês aqui 1h pouca da manhã. Esse vídeo vai ao ar aí 2 e tal da manhã. Então você que já nos assiste aí, tem muita coisa fervendo aí nos bastidores do Vasco da Gama, sobretudo em relação ao mercado da bola, tá, meus amigos? Isso mesmo. Logo dando início então aqui ao nosso conteúdo, eu quero falar com vocês sobre a situação do mercado da bola, que surgiu nessa quinta-feira, anteontem, né? A situação de que o Vasco teria um suposto interesse na contratação do atacante Pedro Rocha. Ele mesmo, Pedro Rocha, que jogou no Grêmio, teve uma discreta passagem também pelo Flamengo, nosso arquirrival. E hoje Pedro Rocha vem atuando, vem jogando, performando com a camisa do Remo, tá, gente? Isso mesmo, lá do Pará, né? O Remo lá de Belém do Pará, o Remo que é ali o algoz, o eterno rival do Paysandu, né? Meus amigos, o Papão da Curuzu e o Remo são arquirrivais e o Pedro tá jogando lá, né? Pedro, onde eu tirei Pedro? Pedro, não é isso mesmo, Pedro Rocha tá jogando lá, ele que tá jogando a Série B, a segunda divisão, tá conseguindo performar até que mais ou menos, fez uns golzinhos ali. Eu, para ser bem sincero para vocês,
contratar o cara só porque já jogou no Grêmio lá atrás, naquela Libertadores de muitos anos, quando o Grêmio foi campeão, quando o Kahneman era um baita zagueiro, quando o Luan era um baita atacante, né? Olha quanta coisa já mudou, né? Então assim, esse Pedro Rocha vai ser o mesmo Pedro Rocha lá do Grêmio? Bom, todo mundo que contrata ele de lá para cá pensa isso, mas chegam na hora, acabam vendo que não consegue performar tanto. Não é ruim jogador. Tá, a questão é que ele é ponta esquerda. Aqui no Vasco a gente já tem hoje o Nuno Moreira. Daqui a pouco, já está em fase final de recuperação, a gente vai ter o retorno do nosso David, né, o nosso DVD. Né? Então, assim, trazer um cara só para inflar o elenco, não sei, sabe? Teria que ser um nível igual ao nível do Nuno Moreira, para cima. Para obrigar o Nuno e o David a suar a camisa para conseguir chance aí na equipe titular do Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. Então, o Pedro Rocha está sendo especulado no Vasco. Não tem negociação ainda. A informação que nós temos é especulação. Tá, meus amigos? Porém, todavia, entretanto, mudando de atleta, mas ainda falando do mesmo assunto sobre mercado da bola, o Vasco, né, já não é tanta especulação assim. Supostamente o Vasco teria recebido aí, né, como é que fala? Uma oferta, né? Isso mesmo, o empresário do atacante Alan Lescano, né? Isso mesmo, Alan Lescano é o atacante do Argentinos Júnior, do futebol, obviamente, da Argentina. É um rapaz novo, tem apenas 23 anos, está avaliado no Transfer Market em 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais, 50% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos. Tá? O Argentinos Júnior quer fazer caixa e não se opõe em vender 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Argentinos Júnior e o empresário de Alan Lescano estão sinalizando ao mercado que o atacante vale algo em torno de 20 a 25 milhões de reais na cotação de hoje, usando a lógica, né? Se o Argentinos Júnior tem o interesse em vender 50% dos direitos econômicos por 12 milhões, significa que o valor de mercado do jogador é na casa de 24 milhões de reais. Eu confesso a vocês que eu não conheço muito o futebol do Alan Lescano. Na verdade, ele não é nem atacante, ele é um meia atacante, né? O famoso camisa 10, né? O clássico meia, né? Pode ser aí, de repente, um rapaz novo, não vai chegar no Vasco para ganhar rios de dinheiro igual ganha um Dimitri Payet, um Felipe Coutinho. A gente sabe que o Payet pode deixar o clube nos próximos dias, então pode ser um jogador que pode chegar aí para agregar. A questão é, né, quanto será pago de salário para o jogador. E outra coisa, 12 milhões de reais é grana. Álvaro, o Vasco está quebrado, não tem dinheiro. 12 milhões de reais é muito dinheiro. Gente, vamos lá então. Para mim, que sou um réis mortal, cidadão comum, trabalhador aí, como a grande maioria de vocês também, acredito eu, 12 milhões muda a história de qualquer ser humano normal, né? Ok, mas no futebol não. Por exemplo, só um exemplo aqui, tá? Muito pertinente esse exemplo, inclusive, que eu vou utilizar aqui para vocês. O nosso arquirrival, o Mulambo da Gávea, o Flamengo. Nessa quinta para sexta-feira a gente viu a badalação, né? A torcida, a imprensa foi recepcionar o Jorginho, né? O meio-campista que já foi convocado para a seleção, jogou no Napoli, estava lá no Arsenal da Inglaterra, um ótimo jogador. E o Flamengo simplesmente gastou, se eu não me engano, não sei se foram 84 ou 86 milhões de reais na contratação do Jorginho. Quando o Urubu contratou também o De La Cruz, eles gastaram na casa de 75 milhões de reais só para trazer o De La Cruz. Quando eles contrataram o Jordian de Arrascaeta, na época, se eu não me engano, foi quase 50 milhões, porque foi bem antes desses jogadores aí, né? O mercado não estava inflacionado como está hoje, se eu não me engano. Aí a gente vê o Vasco, né? Álvaro, quer comparar o Vasco? A gente não tem dinheiro, não sei o quê. Não é comparação, ainda mais com o rival, não é comparação. É apenas um paralelo. Anda lado a lado, mas são coisas diferentes, né? São paralelos ali. Andam do lado, mas não são a mesma coisa.
Por que eu estou traçando esse paralelo aqui? Porque olha só, a gente vê o Vasco indo ao mercado ultimamente para tentar contratar jogador que está em fim de contrato, que não é errado, não é pecado, tá? Não tem nada a ver. Mas vamos traçar o perfil do Vasco hoje, financeiramente falando, tá? O Vasco busca jogadores em final de contrato, que chegam ali a custo zero, jogadores por empréstimo com aquela opção de compra já fixada no contrato, algo muito comum de praxe no futebol, diga-se de passagem. E quando contrata de fato para chegar, colocar dinheiro e gastar grana para contratar jogador, a gente vê o Vasco contratando nessa média de 5 milhões a 25 milhões de reais. Vamos botar 35, vai, que é o João Vitor, né? De 5 milhões de reais a 35 milhões de reais o Vasco faz as suas contratações aí ultimamente. Na gestão do Pedrinho, a gente nota, eu não sei se é uma coincidência, não sei, mas a gente nota uma certa economia, né? Os números meio que batem. Porque o valor, por exemplo, que o Vasco vai pagar em relação à contratação do Lloyd é perto desse valor aqui de 12 milhões de reais, é um pouco a mais inclusive. O valor que o Vasco pagou na contratação do Maxime Domingues, pagou não, né? Contratou e tá pagando, né? Vai saber, né, também. Mas o valor de mercado aí na transação envolvendo o Maxime Domingues também foi na casa de 10 a 11 milhões de reais. A contratação do Nuno Moreira já foi mais caro, né? Já foi na casa de 23 para 24 milhões e é o único que resolveu de fato. Então aonde que eu estou querendo chegar com vocês aqui nessa situação? A gente fica vendo o Vasco não tendo dinheiro para contratar jogador, para resolver, né? E a gente vê um Vasco contratando jogador 10 milhões aqui, 15 ali, 13 ali, 14 ali, 15, 18 ali, 19 ali, 25 lá, 27 ali, 4 milhões aqui, de graça ali, emprestado ali, final de contrato aqui, trocou aqui, né? Aquele negócio, feira do rolo, né? A gente vê o Vasco fazendo contratação desse jeito. Enquanto eu acabei de falar que o nosso arquirrival contratou um jogador, não é um time inteiro não, tá? Um jogador por 84 milhões. Um doce, são várias contratações. Se a gente leva para o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras gastou, né, brincando aí, né, tirou onda aí na contratação do Paulinho, na contratação do Vitor Roque, né? Álvaro, você quer que o Vasco faça igual? Não dá para fazer igual. Agora, essa diferença toda também não dá, porque aí quando você entra em campo, a diferença está entrando em campo junto, porque quando o Vasco vai jogar contra um Flamengo, por exemplo, aí você bota lá o meio campo do Flamengo. Ei, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Se jogar 4, se jogar 3 é Arrascaeta, De La Cruz fica no banco. Aí a gente vê o Vasco. Jair, Hugo Moura e Coutinho. Ou Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Olha a diferença, gente. Mulambo e o Vasco. Por que isso? É a contratação. É a contratação. Se você quer jogar um PlayStation 5, vai ter que gastar 3.500, 4.000 reais para comprar o PlayStation 5. Ou ter algum amigo, né, que te convida para jogar, é claro. Agora, se você quer ter algo ali mais ou menos para enganar, você vai comprar um PlayStation 3 se você tiver ali um PlayStation 4. Mas quem conhece, quando bateu o olho na telinha, o jogo rolando, fala isso aí não é PlayStation 5 não, né? Isso aí é 4, né? É o 3, né? O que eu tô querendo dizer? Mesma coisa é o Vasco na montagem de elenco. Então a gente vê, nada contra o menino Alan Lescano. É um menino até que tá no preço bom para a idade dele, 23 anos, no ápice da idade do rapaz, né? E está sendo aí avaliado, tá? A informação que nós temos é que o Alan Lescano será avaliado pela diretoria do Vasco, o empresário dele teria oferecido ele ao Vasco da Gama. Tá? Então, assim, na minha opinião, eu achei um pouco salgado esse valor, 12 milhões. Agora, se o menino chega e joga bola, aí super vale a pena, porque aonde a gente vai botar alguém aqui do Brasil hoje para jogar no Vasco por 12 milhões de reais e vai resolver? Né? Isso é valor de jogador de base. Né? Então, vamos aguardar.
Surgiu uma outra situação que o Vasco teria aí um suposto interesse no atacante Kenji Cabreira. Kenji Cabreira, que é do Melgar do Peru. Ele tem dupla nacionalidade, é japonês e peruano. Kenji Cabreira fez ali 2 jogos legais contra o Vasco. Né? Jogou melhor, claro, lá no Peru, aqui mais abaixo, mas não jogou mal. Tem o outro Cabreira também que joga no Lanús, que deu um trabalhinho também para a defesa do Vasco. Mas não vejo nesse jogador, o Kenji Cabreira, não vejo assim para ser um jogador para chegar e mudar também o ataque do Vasco. Pode chegar e mudar, tá super certo, virar ídolo, igual o Verratti, toda aquela coisa, mas não sei, é um nome aí especulado. Outro nome aí que o Vasco teria interesse é o lateral direito Igor Vinícius, cria da base do São Paulo, pertence ao São Paulo, não deve permanecer por lá, e o Vasco tem conversas com o jogador. Porém, todavia, entretanto, a gente toma conhecimento de que outro clube do futebol paulista já demonstra interesse na contratação do jovem lateral direito. Eu estou falando do Corinthians, isso mesmo. O Corinthians demonstra interesse, tem conversas também para contratar o menino Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo Futebol Clube. Tá? Vamos aguardar. O Corinthians, a gente sabe que o bicho está pegando lá. Se a torcida do Vasco fizesse metade do que a Gaviões está fazendo lá no Corinthians, o Vasco não teria caído mais do que 2 vezes para a Série B. Só escuta o que eu estou falando. É só isso que eu tenho para dizer, tá? Se as torcidas do Vasco tivessem feito metade do que a torcida do Corinthians faz, o Vasco não teria caído mais do que 2 vezes para a Série B. A gente não teria jogado 5 vezes a Série B. A torcida é muito compassiva, deixa correr frouxo demais. E quando a torcida do Vasco vai cobrar, cobra de forma errada. Quem vai de campo com arma, com coisa, quer dar tiro para cima, quer dar pedrada em segurança, paulada em policial, que não tem nada a ver com nada. Os caras têm que ir lá, sabe aonde? É na porta de São Januário. É ir lá na secretaria de São Januário, na tesouraria, na sala do presidente. Os caras têm que saber aonde? Lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. É lá que tem que fazer isso. A torcida do Vasco fica desse jeito. Mas voltando ao assunto, a torcida do Corinthians está cobrando e pode acontecer contratação por lá. E envolvendo contratação, o Igor Vinícius também está no radar, além do Vasco da Gama, também está no radar do Corinthians paulista. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso lateral direito Pumita, né? O Puma Rodrigues. Ele pode deixar o Vasco agora nessa próxima janela. O Vasco supostamente teria recebido aí algumas propostas pelo nosso lateral direito de equipes da MLS, lá do futebol norte-americano. Para o Puma Rodrigues, se ele de fato deseja jogar a próxima Copa do Mundo, se ele for jogar nos Estados Unidos e ele jogar em uma equipe como titular, ali, uma equipe ali que esteja aparecendo lá no futebol norte-americano e ele for titular, é certeza dele ir para a Copa. Porque aqui no Vasco, ele já ficando no banco, às vezes 2 meses sem entrar em campo com a camisa do Vasco, ele é convocado, né? Por que não, se ele for jogar lá nos Estados Unidos, com certeza ele vai para a Copa do Mundo. A questão é, qual será o valor oferecido pelos americanos para o Vasco, né? E também a questão é, se o Puma vai querer sair para jogar em outro time. Se tratando de Eric Marcos, o Vasco deve receber algo em torno de 7 milhões de reais pela venda do nosso Eric Marcos, né? Uma transação pífia, ridícula, desculpa da palavra, tem criança na sala aí? Abaixa a televisão então. Vou falar agora, tá? Um valor escroto que foi amarrado à venda aí do Eric Marcos, tá? Valor ridículo, um valor ridículo. Se o Vasco hoje abrir a boca no mercado para vender o goleiro Felipe Gabriel, o Vasco acha brincando 3 vezes mais do que essa venda do Eric Marcos. Então fica o registro aí para vocês. Não gostei, mas né, isso aí já era fato consumado. Agora a gente só está trazendo, está chegando as datas do vencimento do Vasco receber, eu estou aqui trazendo para vocês de novo. Outra situação envolvendo o mercado, o Vasco entrou em contato com o empresário, com o staff do Paulinho de Paula, o nosso meio campista, o nosso segundo volante, a gente chama de Paulinho Paula, né? O Vasco entrou em contato com o empresário dele, mas ainda não teve retorno, tá? Já tem gente já criando alvoroço, não sei o que, vamos com calma, gente, vamos com calma. O empresário dá aquela valorizada, sabe como é que é? Vou explicar para você. Tá muito afim daquela gatinha, aquela coisa toda, tá ali naquele chamego, trocando ideia, aquele negócio, uma olhada aqui, uma olhada ali, tá muito afim,
né? Tá muito afim, aí ela vem e te manda um zap, né? Aí você tá na pista aí, solteirão, coisa e tal, você fala, pô, trocar uma ideia com ela. Só que aí pra você não dar uma de emocionado, pra você não, não, não parecer que é muito melão, que fica muito ali em cima, que tá na seca, né? Espera um pouco, vai fazer outras coisas e tal, para dar aquele fio na barriga na gatinha, para você dar aquela valorizada. Aí depois você responde, não é? Então isso aí para mim, essa questão do empresário do Paulinho Paulo é tipo isso, sabe? O Vasco mandou lá, entrou em contato lá com ele, não teve resposta, ele tá valorizando, pô. O cara tá valorizando o produto dele, o jogador dele. Ele falou, agora calma, eles estão atrás, eles querem renovar? Tranquilo, vamos segurar a onda. Tipo assim, imagina o empresário fala assim, ó, deixa que o papai resolve, Paulinho, fica tranquilo que eu desenrolo pra você. Ó, Vasco tá em cima, agora é a nossa vez, agora nós vamos começar a dar as cartas. É assim que funciona, então já tem gente lacrando, falando besteira, calma, vamos com calma, gente, vamos com calma. Então, meus amigos, se tratando do mercado da bola, é isso, tá? Só para resumir aqui então, mais uma vez, foi oferecido ao Vasco o atacante Alan Lescano, de 23 anos, argentino, lá do Argentino Júnior do futebol hermano. Também tem o atacante de dupla nacionalidade japonês e também peruano, Kenji Cabreira, que joga no Melgar. Esse está sendo especulado aqui no Vasco. O Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, tem conversas com o Vasco e também com o Corinthians. O atacante Pedro Rocha, que pertence ao Remo, né, está sendo ventilado no nosso Vasco. Puma Rodrigues pode deixar o nosso clube para ir atuar no futebol norte-americano. Eric Marcos acertou de vez a sua ida ao Ludogorets da Bulgária. O Vasco deve receber algo em torno de 7 milhões de reais. E o Vasco já entrou em contato com o empresário de Paulinho Paula em busca de uma renovação de contrato, uma vez que o atual está por vencer. Meus amigos, vamos mudar de assunto agora. Quero falar com vocês sobre diretor de futebol, tá? Porque olha só, depois da gente falar aqui de Rodrigo Caetano, pá, aí o olho do torcedor do Vasco brilha, né? Pum, pô, Rodrigo Caetano, ele que montou aquele time de 2011, que a gente foi campeão, não sei o quê, e montou time no Mulambo, e montou time num monte de lugar, e foi campeão tudo quanto é lugar, agora tá na seleção, não sei o quê. Pois o Rodrigo Caetano falou que não, agradeceu, né? Agradeceu ao Vasco, agradeceu o Pedrinho, e falou que o projeto dele é ficar na seleção e ir para a Copa do Mundo ano que vem. Meus amigos, mis hermanos, o que foi que eu falei para vocês? Eu falei todo isso que eu estou falando para vocês agora. Sim. Brincadeiras à parte, vamos agora falar em português, vamos parar de falar. O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês tudo isso aí e aconteceu. Justamente desse jeito. Eu falei aqui, gente, eu falei aqui no canal, quem me acompanha sabe, eu quero muito Rodrigo Caetano no Vasco. É um baita diretor de futebol, como diria o Neto, é um monstro sagrado do futebol brasileiro, né? O craque Neto queria dizer assim, né? Mas voltando aqui para o foco do assunto, eu falei, primeira coisa que seria uma utopia o Vasco contratar o Rodrigo Caetano neste momento. E outra coisa, ainda que o Vasco o contratasse, qual seria o teto orçamentário para o novo diretor de futebol trabalhar? Porque nós sabemos que o Rodrigo Caetano, como se diz, é um jogador caro, né? Aquele chefe de cozinha estrelado, vamos dizer assim. É um cara que está acostumado a montar times, de ter orçamento para trabalhar. Você não vai pegar o Rodrigo Caetano e falar para ele assim, Rodrigo Caetano, monta um time aqui, ó, com 25 milhões de reais, se vira, não pode cair. Não vai, ele vai falar assim, então eu não vou, se vira aí também com o seu time. Ele quer um orçamento para trabalhar, ele quer números. Ó, você tem isso aqui para você trabalhar. É tipo isso. Então vamos lá, eu falei no canal aqui, o Rodrigo Caetano hoje, na seleção brasileira, não tem dor de cabeça, não tem aquele cotidiano de segunda a sexta que nem tem nos outros clubes, porque a seleção não é de segunda a sexta, embora o cara trabalhe fazendo várias situações ali como diretor de futebol, mas ele pode fazer até mesmo home office. Então assim, o cara trabalhando na seleção brasileira, na entidade mais vencedora do futebol mundial, homem forte da seleção, recebendo em dia, salário altíssimo, viajando em primeira classe, hospedado em hotel 7 estrelas, comendo bem, vestindo bem, né? Tudo ok. Ano que vem, batendo na porta, Copa do Mundo chegando aí. A seleção brasileira acabou de contratar um dos maiores treinadores do mundo, o Carlo Ancelotti,
né, que estava simplesmente no Real Madrid até um mês atrás, 20 dias atrás. Então, assim, qual é o profissional em sã consciência que iria sair da seleção brasileira hoje para vir trabalhar no Vasco? Nenhum. Nenhum. Eu, Álvaro Silva, que sou muito Vasco, se eu tô na seleção, eu falo pro Pedrinho, Pedrinho, eu quero muito, mas ano que vem, esse ano não, porque eu quero ir pra Copa. Então, assim, isso aí não precisa ser jornalista, não precisa ter o contato do Pedrinho, não precisa ligar pro Rodrigo Caetano, ou ficar na porta da CBF lá, para poder perguntar pro Rodrigo Caetano. Não, é só usar lógica. 2 e 2 é 4 e acabou. Eu já havia dito para vocês, o Rodrigo Caetano fez o quê? Agradeceu o Vasco e falou que não, agora não. Ficou muito feliz com o convite, mas agora não. Aí a gente viu, por exemplo, outros nomes, como por exemplo o nome do Spindle, como por exemplo o nome também gente, é do Freeland, o nome lá do profissional que estava no Fortaleza, entre outros. Vários profissionais. A gente já viu aí várias situações aí se tratando dessas pessoas. Fato é que nada avançou, nada foi adiante. Então a situação do momento é o Mário Branco, isso mesmo, Mário Jorge Branco. Ele é português, né, nascido na cidade do Porto, na terrinha de Portugal. Começou ali no futebol português, trabalhou em clubes do mercado alternativo do futebol europeu. E a sua passagem de mais impacto foi por último, agora há pouco tempo, no Fenerbahçe, um dos maiores, se não o maior clube do futebol turco. Com isso, o Vasco da Gama tem esse nome na mesa. Tá? Inclusive já aconteceu uma reunião com o Mário Branco. O Vasco já se reuniu com ele, a notícia que a gente tem nessa madrugada de sábado, que o Vasco já se reuniu com o profissional, com o diretor de futebol, e ele tem algumas características por ter trabalhado na Europa, ter know-how, ter costas largas em questão de contratação, contatos, uma série de situações, e ele é muito conhecido também por identificar talentos. Aonde ele vai, ele consegue achar jogadores, sabe aquele achado, né? Tipo assim, bum, nossa, quem diria achar um Bruno Guimarães ali no Audax, né? Então, esse Mário Branco, ele faz esse trabalho aí, né? Aquele trabalho lá, né, de achar aquele jogador que ninguém imagina, coloca ali, daqui a pouco o cara, bum, né? Por exemplo, alguém fez esse trabalho aqui no Brasil quando vieram aqui no Brasil e contrataram o Casemiro lá no São Paulo, foi pro Real Madrid. E olha o que virou o Casemiro hoje, né? Então esse é o trabalho aí do Mário Branco. Vamos torcer, né, caso o Vasco acerte com ele, para que dê certo, né? Mas tem a questão também do orçamento, que eu já falei para vocês, então vamos aguardar, acompanhar de perto. Inclusive ele trabalhou com o Alexandre Matos, ex-diretor do Vasco, também lá no PAOK da Grécia. Aí o Mário Branco, né, muito perto de acertar com o Vasco da Gama para ser o novo diretor de futebol. Falando com vocês agora de amistoso. Vasco e Bayer Leverkusen podem se enfrentar nos próximos dias. Aí o Vasco pode fazer um amistoso contra o clube do futebol alemão. Bayer Leverkusen, que está lá agora de férias, né, o clube viaja, né, os jogadores, a delegação alemã viaja aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, onde vão ficar alguns dias, e eles devem fazer 2 amistosos, e um deles pode ser que seja com o nosso Vasco da Gama, uma vez que o Vasco também não vai estar jogando, né, por conta dessa parada para o Mundial de Clubes da FIFA. Então Vasco e Bayer Leverkusen podem fazer um amistoso aí bacana, né? É uma pena que os caras têm de massa, né? O time do Bayer Leverkusen joga bola, hein? Né? Não sei, vamos ficar ligado aí. Meus amigos, se tratando agora da SAF, a justiça, como você já sabe, a justiça norte-americana, lá dos Estados Unidos da América, né, do The United States, decretou que o grupo 777 Partners, né, do portfólio 777, vendesse todas as suas ações de todos os clubes que eles têm mundo afora. Tá? Então, neste momento, a 777 colocou a leilão as ações que eles têm no Vasco, 31%. Ô Álvaro, mas e se o Vasco ganhar o arbitral lá na Fundação Getúlio Vargas? Como é que vai fazer com esses 31 da 777 se ela vender para alguém? Gente, aí a gente esbarra numa questão de jurisprudência. Eu não sei dizer para vocês, eu vou pesquisar isso aí. É uma questão envolvendo a lei lá dos Estados Unidos, aí tem a lei aqui do Brasil, a questão aqui da comarca do Rio de Janeiro, da Justiça do TJRJ, do processo.
E o contrato que está firmado também, o acordo entre acionistas, que é o contrato entre Vasco da Gama SAF e também o grupo 777 Partners. Mas se a justiça norte-americana autorizou a vender, vamos ficar de olho, porque mais cedo ou mais tarde pode pintar alguma novidade nessa situação aí. Vamos ficar de olho, eu vou falar bastante desse assunto no nosso próximo conteúdo, desse sabadão, já que o Vasco não joga nesse final de semana. A gente vai falar bastante sobre a SAF do nosso clube nesse fim de semana, tá? Podem ficar tranquilos, mas uma coisa eu garanto, a casa caiu e tá caindo cada vez mais para 777. E olha, quem tá dentro do Vasco fez parte dessa putaria que fizeram aí, eu vou viver muito ainda para ver um dia pagando o que fizeram com o Vasco. E vou cobrar aqui, porque hoje ninguém mais fala da vagabundagem que estava lá no Vasco, que saiu de lá. Ainda estão ali ainda nos corredores, né, as ratazanas. Ninguém fala mais nada. Ninguém cobra os vagabundos que colocaram o Vasco do jeito que está hoje. Ninguém cobra os vagabundos. Morreu o assunto, né? Só que aqui no nosso canal a gente cobra. E nesse sábado à noite, nesse domingo, a gente vai abordar esse assunto envolvendo essa questão da SAF, venda da SAF, 777, ECAP, Justiça Americana, Justiça aqui do Brasil, porque isso está tudo muito mal explicado, eu vou explicar isso legal para vocês. A gente vai mergulhar nesse assunto, a gente vai ver aqui na íntegra as reportagens, mas assim, é mais um sinal de que a 777 afundou em um naufrágio, assim como o Titanic, um naufrágio titânico, gigante. Tá? E olha só, é só a ponta do iceberg que a gente está vendo rolando aí. Tem muito mais coisa vindo por aí. Escutem o que eu estou falando. Meus amigos, eu estou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência, a atenção e o carinho de cada um de vocês. Estou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, um abraço e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco.